do Sistema Sinal Verde de Comunicação. Após o toque de 5 segundos, estará formada a cadeia de rádio e televisão para a transmissão do programa Boa Tarde Caxias. Está no ar. Boa Tarde Caxias. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Boa Tarde Caxias. Hoje daremos sequência às sabatinas com os candidatos a prefeito de Caxias. E o nosso convidado de hoje é o candidato César Sabá, do MDB. Vamos conhecer um pouco do perfil do César Sabá. César Sabá. César Sabá nasceu em Caxias e tem 50 anos. É casado, concluiu o ensino médio e é empresário do setor farmacêutico. Candidato César Sabá, boa tarde. Obrigado por atender o nosso convite. É uma honra recebê-lo aqui. O que sua candidatura propõe de diferente para Caxias? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a você que nos acompanha pela TV Sinal Verde, pela Rádio Sinal Verde e também pelo Facebook. Ricardo, a nossa candidatura representa tudo aquilo que você sempre quis ver numa gestão pública verdadeiramente voltada para o desenvolvimento da cidade. A nossa candidatura representa uma cidade moderna. Hoje, infelizmente, a nossa cidade vive uma mesmice política que já perdura 30 anos. Essa mesmice política gerou vícios e procedimentos errados que têm atingido de forma fatal o nosso município, em todos os setores, na saúde, na educação, na política de geração de emprego e renda, enfim. A cidade de Caxias, hoje, com a atual gestão, por exemplo, que é a continuação da mesmice que se iniciou há 30 anos, a nossa cidade hoje, infelizmente, a gente não tem nenhuma segurança política quando a gente trata dos assuntos mais importantes, que são saúde, educação, segurança pública, né, que o município pode auxiliar o governo do estado no combate à criminalidade. Para que você tenha uma ideia, quando esse pessoal que está hoje no comando da prefeitura começou a fazer política, começava na cidade de Imperatriz o Davi Alves Silva, começava aqui em Timon a família do Napoleão Guimarães, começava em Codó a família do Zé Inácio. Pergunta hoje em Codó, quem é Zé Inácio? Em Timon, quem é Napoleão Guimarães? Em Imperatriz, quem é Davi Alves Silva? Literalmente, as pessoas não lembram mais desse pessoal. E esses que estão hoje no poder de Caxias começaram junto com esse pessoal que nessas cidades ninguém nem lembra mais. Ou seja, Caxias, infelizmente, não teve até hoje a capacidade de mudar de verdade a condição dos destinos do nosso município. Agora, pela primeira vez, nós teremos dois caminhos a seguir. Um caminho tem duas estradas, que é o que está aí, e o outro que até outro dia estava tomando suco com o prefeito, a mulher era secretária do prefeito e que dizia que Caxias estava muito bem e que em time que está ganhando ninguém deve mexer. Então, esses dois caminhos chegam ao mesmo fim, que é uma cidade sem compromisso com os cidadãos que nela vivem. E do outro lado, nós temos o outro caminho que a gente tem orgulho de dizer que é o caminho que nós estamos seguindo, é o caminho da quebra de tudo isso, com esses vícios e com essas práticas que já perduram 3 décadas e que agora vai ter fim, porque você precisa viver numa cidade onde a prefeitura trabalhe não apenas para 5 famílias que estão lá dentro do prédio, mas para 50 mil famílias que vivem aqui. Candidato, o senhor fala em vícios que estão historicamente no poder da prefeitura. Que tipo de vícios são esses? Vamos lá. Na saúde, por exemplo, nós temos hoje uma saúde que você, cidadão, precisa de uma consulta médica, de um exame ou então de uma cirurgia, você tem que correr para um vereador. Eu pergunto a você, se você for no supermercado Carvalho, no Bonfim, e comprar R$300 de supermercado e pedir para eles entregarem em sua residência, você vai ficar devendo favor para o Reginaldo Carvalho, ou para o Bonfim do supermercado Bonfim, ou para o motorista deles? Não. Você comprou aquela mercadoria
Se tem serviço de entrega em domicílio, você não vai ficar devendo favor para nenhum deles. Ou seja, em Caxias hoje, a coisa está tão viciada na saúde que, infelizmente, o cidadão ainda fica agradecido a um vereador porque este arrumou uma consulta, ou um exame, ou uma cirurgia. Ou seja, porque ele arrumou aquilo que é seu por direito. Então, o vereador ou a liderança política que faz isso, ele é um impostor. Ele está dando uma de atravessador, fazendo chegar até você aquilo que já é seu por direito. Isso é um vício que perdura há mais de 30 anos, desde que a nossa saúde foi municipalizada. Por quê? Porque ela só foi municipalizada no papel. Na prática, ela foi prefeiturizada. Foi a pior coisa que aconteceu com a saúde pública no município de Caxias. E nós, justamente, pensando em acabar com esse tipo de vícios, que nós temos no nosso plano de governo, você pode constatar aí, que é o convênio com todos os hospitais particulares. Em Caxias, hoje, nós temos 6 grandes hospitais particulares. É o Hospital Centro Médico, a Fundação Humberto Coutinho, a Clinison Diagnóstico, a Interclínica 24 Horas, a Clínica de Olhos de Caxias e o Hospital da Visão. São 6. Somente um tem convênio com a prefeitura. É o menor deles, o menos equipado, mas tem convênio por quê? Porque é o hospital do primo do prefeito. Se a gente trocar eles por eles, botar o outro, o que é que vai acontecer? O hospital do primo do prefeito vai perder o convênio e vai ser conveniado apenas o hospital da deputada Cleide Coutinho. E se o César Sabá chegar na prefeitura, o que é que vai acontecer? Nós vamos conveniar os 6 hospitais. Não nos interessa se eles estão contra ou a favor da gente. O que interessa é que Caxias vai voltar a ter uma saúde pública de qualidade. Os mais antigos, você que tem mais de 40 anos, 50, você lembra muito bem quando Caxias tinha, por exemplo, o Hospital Mirão Pedreira, a Casa de Saúde, o FCESP, o INAMPS e o Ceará Castelo. Naquele tempo, a gente não precisava pedir para vereador ou para alguma liderança política um exame, uma consulta ou uma cirurgia. Naquele tempo, você chegava, Ricardo, no hospital, Casa de Saúde, ou no Mirão Pedreira, ou qualquer um dos outros 3 que eu citei, você, se fosse diagnosticado, por exemplo, com apendicite, o médico dizia na mesma hora, vamos operar logo amanhã, a pessoa se espantava. Não, calma, deixa eu ir em casa, deixa eu conversar com a família. Hoje, marca agora, através de alguma liderança ou vereador, para ser operado lá para fevereiro ou março. Isso é um absurdo. Quem está doente não pode esperar. E é por isso que nós vamos conveniar todos os hospitais e todos esses hospitais trabalhando, nós vamos fazer com que a saúde chegue a todas as 50 mil famílias que vivem aqui em Caxias. Isso é um compromisso nosso e que no dia 1º de janeiro você vai perceber o quanto Caxias Candidato, eu peço que o senhor seja mais sucinto para que a gente possa abordar outras questões. Tudo bem. No dia 1º de janeiro você vai perceber o quanto foi bom votar em alguém que tenha maturidade política e que queira verdadeiramente solucionar os problemas do nosso município. O senhor falou em saúde. Nós vivenciamos, ainda estamos vivenciando a grande pandemia do novo coronavírus. Onde que o senhor acha que a prefeitura acertou, onde que a prefeitura errou no enfrentamento à pandemia e como o senhor agiria se fosse hoje o prefeito? Olha, Ricardo, o atual prefeito não teve acerto com relação à pandemia, certo? Ele recebeu, uns dizem que foi 13 milhões, outros 20 milhões. Eu acredito que ultrapassou de 15 milhões, porque se tem uma coisa que esse governo não tem, é transparência. Mas vamos lá, eu só posso dizer uma coisa para você. Do dinheiro que recebeu, ele não investiu 1/3. Os outros 2/3, nós não sabemos onde foi parar. Isso seria uma pergunta que nós faríamos para ele no debate. Mas, enfim, se nós estivéssemos na prefeitura, nós iríamos contratar imediatamente todos os hospitais para que serviço de hospitais de campanha. Eu acho que você, colocando atendimento nas UBSs e nesses hospitais, sem aglomeração de doentes, eu acho que daríamos uma eficiência maior no combate à Covid-19. Eu não vejo acerto do atual governo, só vejo erros. E ele deixou de investir os milhões que vieram. Se tivesse investido de verdade, nós teríamos um saldo
bastante positivo com relação ao coronavírus. E hoje, infelizmente, a gente tem uma cidade que, proporcionalmente, deixou muito caxiense morrer sem o menor amparo médico. Candidato, qual o ponto que o senhor aponta de maior problema hoje em Caxias? Sem dúvida alguma, segurança e também a questão do desemprego. A segurança é dever do Estado, mas é um direito do cidadão. E o cidadão vive onde? Na cidade. Então o município deveria procurar auxiliar o Estado no combate à criminalidade. Por exemplo, aqui em Caxias foi dada uma marcha ré. O prefeito atual engatou a marcha ré e pisou fundo no acelerador no que diz respeito à segurança pública. Nós temos aqui dezenas de câmeras de segurança, ele simplesmente desligou, certo? Nós temos uma guarda municipal que trabalha com efetivo muito pequeno e que poderia estar auxiliando a polícia militar no combate à marginalidade. Isso a gente não percebe que esteja acontecendo, infelizmente. Aqui no seu plano de governo, que aliás me permita uma crítica, eu achei muito superficial, eu queria que, por exemplo, o senhor fala aqui abastecimento e saneamento básico, investir em sistemas de esgotamento sanitário. O que isso significa e como que isso será feito? Olha, Ricardo, hoje em Caxias nós temos apenas 3 bairros que contam com esgotamento sanitário. Volta Redonda, e a Vila Alecrim e também a Vila Lobão, certo? E a cidade, o governo Beto Coutinho, por exemplo, investiu muito. Nós vamos buscar parcerias e fazer com que esse esgotamento sanitário chegue ao maior número de bairros. Isso aí é uma luta que nós vamos ter lá em Brasília, com aqueles que queiram ajudar Caxias. Eu tenho certeza que muitos irão ajudar o nosso município e a gente vai sim conseguir levar o esgotamento sanitário para o maior número de bairros possível. Outro ponto aqui que me chamou a atenção no seu plano de governo, da agricultura e produção. O senhor fala que, se eleito, vai garantir uma parcela significativa do orçamento para o setor da agricultura. Essa parcela, ela implica em quanto % do orçamento municipal? Olha, dizer o percentual agora, diante dos dados com relação a recursos, seria hipocrisia da nossa parte. Eu posso lhe dizer que será destinado para o setor de agricultura e produção um percentual nunca visto antes na história de Caxias. Nós vamos investir pesado na agricultura. Você pode ter certeza disso. Vamos criar o Departamento Municipal de Estradas e Rodagens, tá? O maquinário não vai ficar na garagem da prefeitura, ele vai ficar num ponto fixo de cada um dos 3 distritos de Caxias. Nós vamos investir pesado na produção. A única saída para Caxias gerar emprego, renda, é no setor produtivo. Isso nós vamos investir pesado. Todas as nossas ações que dizem respeito à geração de emprego e renda serão voltadas para o setor da produção. O senhor fala também aqui no seu plano de governo que vai criar e fazer funcionar de maneira técnica e efetiva a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Trabalho. Não existe essa secretaria? Não funciona a contento? Infelizmente, ela existe só no papel. Na prática, não existe. Eu pergunto a você que está em casa, você que está nos acompanhando na rádio ou no Facebook, quem é o secretário de Indústria e Comércio de Caxias? Você não sabe, certo? Sabe por quê? Porque ela é, sabe o quê? Desprezível na atual gestão, mas na nossa não. Ela vai funcionar e vai funcionar no sentido de ajudar a cidade de Caxias. Eu tenho um exemplo bem emblemático. Ali, no retorno da Veneza, tem um posto de combustível que está há mais de um ano parado. Ali, se estivesse funcionando, iria gerar 30 empregos, além de trazer recursos para Caxias, porque ali é uma BR. Os caminhoneiros iriam parar ali, abastecer e seguir viagem. Então, era recursos, dinheiro de fora que seriam bem-vindos ao nosso município. Pergunta para o proprietário daquela obra, que está embargada, se alguém da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio já foi lá para tentar solucionar e fazer com que aquela obra seja concluída e passe a gerar emprego em Caxias. Com certeza não. Nós temos outro exemplo aqui bem claro. A cidade de Caxias hoje tem uma operação tapa-buracos. Agora, na véspera da eleição. Aí você pode dizer, antes tarde do que nunca. Tudo bem, mas o grave dessa história, sabe o que é? É que o asfalto está sendo comprado em Codó.
E bem aqui no DNR, Ricardo, nós temos uma usina de asfalto, que quando está funcionando, produz por dia 30 toneladas de asfalto. Ali dá para empregar 48 caxienses. O que foi que fizeram? O prefeito atual resolveu desativar nossa usina e começou a comprar asfalto na cidade de Codó. Nós temos que reativar aquela usina. Caxias para os caxienses. O recurso de Caxias tem que ser investido aqui, não em cidades próximas. Codó que não desculpe, mas o nosso recurso vai ficar aqui em Caxias, gerando emprego e riqueza para o nosso município. 12h e 46 minutos, a gente vai para um breve intervalo comercial e na volta eu continuo a sabatina com o candidato César Sabá, do MDB, candidato a prefeito de Caxias. Oferecimento Óticas Marília, fazendo o melhor pela sua visão. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Informações acerca... A Ideal Construções tem como prioridade satisfazer você, cliente ideal. Oferecemos sempre um atendimento preferencial. E para você que gosta de economizar, a Ideal Construções todo dia tem produtos em promoção. Recebemos todos os cartões de crédito e ainda parcelamos a sua compra em até 10 vezes. Tudo que você precisa para sua construção ou reforma, a Ideal Construções tem. A nossa entrega é rápida e deixamos o material na sua obra. Venha para a Ideal Construções. Construções ideal para construir. No Outlet Moda Paraíba, temos produtos com até 80% de desconto nos setores de confecções, calçados e tecidos. Venha fazer economia de verdade. O setor de moda é em até 12 vezes no cartão Paraíba ou 10 vezes nos demais cartões. Essa promoção vai de 8 a 30 de setembro. Você vai ter muito tempo para aproveitar. Todo dia tem preço baixo. Use sempre a sua máscara e se proteja. Outlet Moda Paraíba. Economia de verdade. Sou feliz porque sou criança. E mais feliz ainda porque tem o mundo do real. O papai e a mamãe vão comprar meu presente aqui. Mas as crianças é no mundo do real. Muitas novidades em brinquedos para todas as idades. E nós vamos ficar mais felizes no nosso mês, que é o das crianças. Comprando nosso presente no mundo do real, vocês ainda podem dividir nossas compras nos cartões de crédito. Mas as crianças já sabem, queremos presentes do mundo do real. Rua Arão Reis, no centro. Chegou a hora de sua idade valer descontos nas Óticas Marília. É isso mesmo! Vá agora até a Óticas Marília mais perto de você. Apresente sua carteira de identidade e sua idade vai valer desconto na compra da sua armação estilo. Novinho, quarentão ou na fase dos netos. Não importa a idade. Na Óticas Marília ela é seu desconto. Óticas Marília. Em qualquer idade fazendo o melhor pela sua visão. Boa tarde, Caxias. Oferecimento Óticas Marília, fazendo o melhor pela sua visão. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Estamos de volta com Boa Tarde Caxias, recebendo hoje na sabatina dos candidatos à Prefeitura de Caxias, o candidato do MDB, César Sabá. Agora nós vamos abrir espaço para a participação dos nossos telespectadores e se você quiser fazer pergunta para os candidatos a prefeito de Caxias, grave um áudio ou um vídeo rápido, diga seu nome, o seu endereço, o bairro que você mora, faça uma pergunta e mande pelo zap 981 17 68 25. Eu peço que não coloque o nome do candidato, porque essas perguntas são feitas aleatoriamente. A gente sorteia aqui e divide para todos os candidatos. Vamos então à primeira participação de hoje. Bom dia, amigos. Meu nome é Maciel, moro no centro. Minha pergunta aos senhores candidatos a prefeito é: qual a proposta do nobre candidato, se caso seja eleito, sobre a continuação de uma administração, caso esteja no momento
na prefeitura e esse prefeito ele venha perder a eleição para o nobre candidato que a partir de agora. Porque eu queria saber sobre as obras, porque a gente vê bastante todos os prefeitos que saem, todas as obras que ele deixou construída ou a construir, aquele gestor que entrou no lugar dele não dá seguimento naquilo ali. E se a gente for analisar, é dinheiro público, é dinheiro do povo. Então eu queria saber uma proposta sobre isso aí, porque é de praxe. Todos eles, nenhum dá seguimento naquelas obras, naquilo que aquele que perdeu fez. Obrigado. Candidato César Sabá. Boa pergunta. Eu quero aqui também garantir a você que nesse momento nos acompanha. Nosso primeiro ano de governo, talvez até na metade do segundo, será de conclusão de obras inacabadas. Não me interessa quem começou, se foi o Aloysio Lobo ou se foi o atual prefeito. Me interessa que, se começaram, é porque é uma necessidade da população. E se você está necessitando, você quer aquela obra concluída. Eu tenho andado muito em Caxias, tanto na sede quanto na zona rural. E corta o coração da gente ver creches, Ricardo. 95% concluída, feito, faltando 5% apenas para poder inaugurar. Mas por que não fazem isso? Porque dizem assim, não vou fazer isso porque vai dar bônus para o ex-prefeito. Não me interessa. O que me interessa é o seu bem-estar, cidadão. O seu bem-estar, cidadã. Portanto, o nosso primeiro ano, até a metade do segundo, será de conclusão de obras que ficaram por terminar. Nós temos creches ali no Bacuri, que falta pouco para ser concluída. E nós vamos concluir, enfim, todas as creches, todas as obras, o shopping dos camelôs, nós vamos concluir. Que ali não pode ficar da forma que está. Nós vamos procurar a justiça, pedir um crédito e vamos concluir aquela obra. Inclusive, a respeito do shopping dos camelôs, eu quero até dizer o seguinte, Ricardo, aqui em Caxias acontecem umas coisas que a gente não consegue entender. Hoje, o que se evita são as aglomerações. Já que aquela obra foi embargada pela Justiça, a Justiça poderia também deliberar pela desobstrução daquela rua. Que ali tem muita gente aglomerada. Já que a obra está parada, vamos desobstruir aquela rua que fica em frente ao shopping dos camelôs. A não ser que o prédio esteja próximo, né, a desabar. Aí é outra história. Mas, se não, é uma sugestão que a gente dá. Porém, nós reafirmamos o compromisso de concluir todas as obras que estão aí por terminar. Vamos, então, a mais uma participação. Boa tarde, Caxias. Aqui é um telespectador do seu programa, Ricardo. Eu queria perguntar aos candidatos, essa pergunta pode ser dirigida para todos os candidatos. O que eles vão fazer pelo Conselho Tutelar de Caxias? Porque o Conselho Tutelar está abandonado. As pessoas que trabalham lá, a casa está em ruína. Já foi falado com o prefeito para melhorar. Ele pediu para que marcasse uma reunião com o procurador, só que esse procurador nunca foi localizado. Então eu queria saber o que ele pode, o candidato que estiver aí na vez, o que ele vai fazer pelo conselho. O salário do conselheiro está defasado. Em comparação a Codó, a população de Codó é muito menor que a de Caxias. E lá o salário deles é melhor que o nosso aqui. Então, eu queria saber o que o candidato, se caso ele for eleito, o que ele vai fazer pelo Conselho Tutelar de Caxias. Candidato. Olha só, boa pergunta. Não é só o Conselho Tutelar, não é só o salário que está defasado, não. Aqui em Caxias tem muita coisa que está defasada. Meu amigo, na educação, por exemplo, o professor de Caxias ganha R$ 1.630, aquele é efetivo e formado. O contratado ganha apenas R$ 1.200. Bem aqui em Bacabal, esse mesmo professor efetivo, que é formado e trabalha 20 horas aulas por semana, ganha R$ 2.890 por mês. E nós sabemos que os recursos, eles não são desiguais, eles são proporcionais. Portanto, é uma excrescência o salário do professor de Caxias e nós vamos corrigir
essa situação. No nosso governo, ao final do nosso governo, o professor de Caxias vai ganhar o melhor salário da região. Pode ter certeza disso. Agora, com relação ao Conselho Tutelar, isso é uma questão, é falta de vontade política, tá? Nós vamos sim dar todo o apoio aos conselhos e se for uma simples questão de reforma, eu não sei como é que está o prédio, a gente assume aqui o compromisso de reformar e de estar ao lado dos conselheiros. Eu quero saber da nossa produção se eu tenho outra pergunta, porque levantaram aqui o TP para eu chamar o intervalo. Tem outra pergunta, não? São 3 perguntas. Tem outra pergunta aí, ô produção? Tem. Vamos à terceira pergunta, por favor. Boa tarde. Aqui é a telespectadora do programa Boa Tarde Caxias. Gostaria de perguntar aos candidatos a prefeito em relação a essa equipe de secretariados. Quais os critérios irão usar para a escolha e nomeação de secretários? Candidato. Olha, o primeiro, a confiança e aliado a isso, a capacidade técnica. Nós somos candidatos a prefeito de Caxias, nós temos dezenas de pessoas, líderes, nos apoiando, mas não temos nenhum vereador, não temos nenhum agiota da política, daqueles que emprestam agora para depois cobrar com juros e correção monetária, tudo aquilo que emprestou, e principalmente também com cargos. Portanto, nós estaremos livres para escolher de acordo com a nossa conveniência. A nossa conveniência é capacidade técnica e confiança. Candidato César Sabá, hoje no meu blog, onde eu tenho um comentário diário gravado, eu trouxe um tema que tem muito a ver com o dia a dia de Caxias, a questão das calçadas. Ninguém consegue caminhar nas calçadas de Caxias, sobretudo as do centro, mas não é um problema isolado do centro. E eu vendo os programas de governo de todos os 8 candidatos, nenhum trata dessa questão. Não é uma questão importante para um prefeito tentar resolver? No nosso plano de governo, a gente trata da questão da mobilidade urbana, tá? Você pode observar que tem, em 2 situações, a gente trata dessa questão. Calçada, claro, não é só, nós vamos tratar a calçada e também vamos resolver, nos 2 primeiros meses de governo, a questão da falta de sanitários nas praças de Caxias. Em toda a praça, nós vamos destinar cerca de 15 metros quadrados, vamos contratar um arquiteto para ele ver como é que fica, para o impacto não ficar tão, assim, digamos, abrupto, né, aos olhos das pessoas, mas nós vamos colocar banheiros públicos em todas as praças. Corta o coração da gente, ali no Bradesco, por exemplo, as pessoas ficarem fazendo suas necessidades ali no antigo prédio do cassino, ou então mesmo na Praça Gonçalves Dias. Ficam 3 pessoas do lado e, geralmente, os idosos, né, têm que fazer suas necessidades. Aquilo é o quê? Um absurdo, gente. Nós vamos resolver esse problema nos 2 primeiros meses de governo, porque a prefeitura não precisa nem licitar. Até os pedreiros da própria prefeitura, da secretaria, podem fazer essa obra, que são pequenas. E também nós daremos uma atenção especial à questão da mobilidade. E, nesse quesito, está assim inserida a questão das calçadas. Nós vamos torná-las acessíveis, tanto às pessoas idosas, né, que às vezes você não é nenhum cadeirante, mas você já tem um problema de hernia de disco e que não pode levantar a perna porque fica em falso. Então a gente vai sim resolver esses problemas logo no início da nossa gestão. É outro compromisso nosso. Candidato César Sabá, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Eu queria falar de sonhos. Eu tenho um sonho de viver numa cidade onde a saúde funcione para as 50 mil famílias que nela vivem. No meu sonho, a minha cidade respeita os professores, paga a eles um salário digno. No meu sonho, eu vislumbro uma cidade onde a coleta de lixo seja eficiente, onde a operação tapa-buraco seja uma constante, não apenas em véspera de eleição. Na Caxias dos meus sonhos, os cidadãos são tratados com dignidade. E se você sonha numa Caxias desse jeito, é porque nós temos os mesmos sonhos, nós somos iguais. E é você que eu quero convidar
para unir-se a nós, para juntos construirmos a cidade dos nossos sonhos. Vote 15, vote pela mudança de verdade. Candidato, muito obrigado pela entrevista, foi uma honra tê-lo aqui. Eu quero avisar os nossos telespectadores e também ouvintes e internautas que o nosso convidado amanhã, aqui na sabatina de candidatos a prefeito de Caxias, será o candidato Júnior Martins, do PSC. Eu vou para o intervalo e volto na sequência. Boa tarde, Caxias. Oferecimento Óticas Marília, fazendo o melhor pela sua visão. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer